Começamos agora o Momento Estrela Guia, na Rádio Cidade 104.9, juntamente com o Cristiano e nossa convidada hoje, Milena de Moura Leser. Hoje, dia 5/5/2025, uma data muito importante, semana do Dia das Mães, né? Que a mãe é todo o nosso carinho, todo o nosso aconchego, acho que toda a força para a vida, toda a nossa segurança de vida vem da nossa mãe. E também deixando hoje um abraço muito especial para minha irmã, dizendo que eu amo ela muito e pena que eu não posso estar ali, né, dando esse abraço, mas o abraço é de coração, a Marili Brown, lá de Fortaleza dos Valos. Um abraço todo carinhoso dessa mana que te ama muito. Boa tarde, Milena. Boa tarde, Nilve. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Muito obrigada pelo convite estendido, né, Nilve? É um prazer estar aqui falando com a população de Ibirubá. E hoje venho trazer, então, nessa semana tão especial, alusiva ao Dia das Mães, algo falando sobre a beleza, sobre a autoestima, sobre o meu trabalho que eu venho desenvolvendo já aqui em Ibirubá há alguns anos, né, e falar um pouquinho também da minha trajetória, dos meus desafios e qual que é a missão por trás de todo o meu trabalho também. Então, muito obrigada, né? De coração. Nós que agradecemos, eu que agradeço em especial o teu sim, né? É muito importante a autoestima da mulher, né? De todos nós, eu acho que é o passo muito importante, né? Sem autoestima, né? Dizia já minha afinada mãe, sem autoestima a mulher não é nada, né? Verdade. A gente precisa, sim, né? De ter esse sorriso, essa vontade de se olhar no espelho, né? De se amar, de se curtir. Eu acho que o amor próprio, né? É então, tudo na vida, né, Nilve? Tudo na vida. É verdade. Então, vamos conhecer um pouquinho, né? Quem é a Milena? Então, para quem não me conhece ainda, sou a Milena de Moura Leser, tenho 26 anos, sou natural de Selba, né? Mas sempre... Olha ali, não sabia. Residi em Ibirubá. Sou filha, então, da Cláudia Cristina de Moura e do Jackson Leser, né? 2 empresários aí, pessoas excepcionais que são os meus pais. E muito hoje do que eu sou, o nível eu devo a eles, né? Então, assim, sempre digo que o exemplo arrasta e arrasta mesmo. Então, hoje poder trazer a minha história, minha vivência, tudo que eu aprendi com eles, né? Essa parte dos princípios, dos valores. Então, sou muito grata a meu pai e minha mãe, né? Pessoas conhecidas aqui na cidade também, na região. E comecei, então, a minha história desde muito nova, sempre com muita vontade de querer saber mais sobre as coisas, né? Sempre fui do comércio. Né, ter pais comerciantes é sobre isso, né? Sobre relações, sobre troca, sobre experiência. Então, desde muito nova, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de estar com as pessoas. E escolhi, então, estudar um curso que me possibilitou isso, né? Que é a biomedicina. Então, eu me formei em 2020, né? Então, agora em fevereiro, deu 5 anos de formada já. O tempo voa. E eu escolhi a biomedicina, né? E hoje eu falo muito para quem me pergunta, né? Assim, sobre... as pessoas perguntam, né, como foi o curso, por que tu escolheu, você indica, né, e hoje sim eu indico muito esse curso, né, porque a biomedicina é uma área da saúde, né, e que nos possibilita aí atuar de forma direta com o atendimento ao paciente, né, fala muito hoje em análises clínicas, em atuação em laboratório, eu atuei nisso também, mas a minha área, então, inicialmente, onde eu tinha uma paixão muito grande, assim, era na parte da oncologia, e muitas pessoas não sabem dessa minha trajetória também. Então, eu trabalhei um bom tempo numa equipe de médicos em Passo Fundo, né? Tive toda uma experiência no Hospital da Cidade, né? Hoje é o Hospital de Clínicas. E depois migrei também para o Hospital São Vicente de Paulo. Tive toda uma bagagem, né? Nível de que a gente aprende muita coisa, dá valor para muita coisa que a gente... Você vê muita coisa num hospital, né, Milena? Tem que estar muito preparado, acho, a vivência, né? Assim, né? Que tu enxerga. Então, assim, eu sempre no digo... dia a dia, né? Tem pessoas passando por muita dificuldade, Sim. com diagnósticos bem difíceis. Então, assim... eu brinco que essa minha trajetória, essa experiência que eu tive, hoje me faz olhar a vida com outros olhos também. Então, eu tive toda uma bagagem de empatia, de ajuda ao próximo. As pessoas me perguntavam, Milena, mas não é pesado trabalhar num ambiente assim? E era muito leve, né? Porque todo dia que eu ia trabalhar, eu dizia, nossa, eu tenho saúde, eu posso transformar a vida de alguém e eu vou lá trabalhar e dar o meu melhor.
Olha ali, Milena, o que nós vimos falando, tudo é conforme você vê aquela situação, conforme... E a gente aprende a dar valor quando você vê que os teus irmãos, né, que o ser humano ali está passando por tanta necessidade e você pode ajudar. Ter empatia, olhar pro outro, né, Nilvi? Isso. Então, e no dia a dia, assim, né, Milena, você tá ali, você vê na situação e você estar ali, que nem você falou, com saúde e podendo estender a mão e com a tua experiência, com o teu estudo, sim, dizer para ele, ajudar ele, né, a melhorar a saúde conforme, né? Claro, com certeza. Cada situação, eu acho, assim, que... Eu digo que foi um grande diferencial na minha trajetória, na minha carreira, assim. Te deu força, né? Me deu muita força, muito, assim, muita gratidão. E eu pude, né, sempre trabalhar muito bem com as pessoas dessa maneira. E depois entrou a pandemia, né? Nesse meio tempo, eu digo que a vida de muita gente mudou, né? Depois da pandemia. Sim. E então eu retornei para Ibirubá, porque antes eu residia então em Passo Fundo, né? Eu fiquei morando uns 3 anos em Passo Fundo. Entrou a pandemia, ambiente hospitalar, carga reduzida, então foi um pouco mais complicado. Na época era tudo diferente, tudo novo, né? Ninguém sabia como ia ser, né? Isso lá em 2020. E voltei então para Ibirubá, né? Minha cidade aí, Natal, que sou apaixonada por Ibirubá. Né? Gosto muito de morar nessa cidade. As pessoas são muito hospitaleiras, muito, né? Muito bom de morar, de trabalhar em Ibirubá, muita oportunidade. E eu, juntamente com a minha mãe, então, né, com a Cláudia, proprietária da Dori Perfumaria, Aromas e Dermocosméticos, ela então me estendeu aí um convite, né, de eu gerenciar a loja, né, que ela estava precisando, então, de uma pessoa que abraçasse o negócio junto com ela, né, e por que não alguém da família, né, trabalhando no que é da gente, né, Nilvi? Com certeza, né? Então, eu trouxe toda a minha bagagem, né, claro, na área da saúde, mas também apliquei para a parte comercial, que também é uma área hoje que eu sou apaixonada, né, adoro vender, adoro fazer consultoria de vendas, de produtos. Então, a gente construiu, então, essa bagagem e, juntamente ali na pandemia, a gente optou, assim, por também alavancar os negócios, né? Então, a gente fez da pandemia uma oportunidade também, né? Sim, de criar, né? Pensamos, não, nós vamos ficar aqui, nós vamos, né, ficar parado no tempo, né? Tava muito difícil na época. Então, a gente trabalhou com live, com vendas online, ampliamos a loja, né? Então, agora já fazem 3 anos que a loja está em novo endereço. Então, eu digo que foi um trabalho, assim, dia após dia, de conquistar os nossos clientes, né? Que são aí o nosso alicerce, né? Que fazem a loja existir. É tudo graças aos nossos clientes, que também tenho certeza que estão me ouvindo aqui também agora. E a gente fez um trabalho muito bacana, assim, né? E hoje temos aí uma grande referência, não só para Ibirubá, mas também para a região. E aí, né, Nilvio, eu estava nesse processo, assim, né, de vendas, não estava tão específica na minha área, mas estava, né, no negócio, assim, que fazia meu coração, né, meus olhos brilhar, né, que era uma coisa muito, muito satisfatória. Aí foi que eu comecei a ficar com aquele gostinho de querer saber mais sobre os produtos, né, então, assim, hoje eu digo que os nossos clientes, eles têm uma exigência muito grande, então a gente tem que buscar informação de qualidade, conhecimento, vivência. Então, assim, eu tive que ir em busca também de algo a mais, né? Não só que o produto é bom, mas é bom por quê? Isso, eu tenho uma frase que eu sempre digo, assim, eu já fui vendedora, né? E eu não consigo vender nada, porque tudo é uma venda, né? Tudo, a gente se vende o dia todo, na verdade, né, Nilvia? É isso. Então, eu não consigo vender se eu não conheço, sabe? Uma coisa que é desconhecido, né? Eu não consigo falar sobre, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de estar na loja, né? Já experimentei tudo, né? Você quer levar esse produto, mas esse produto, né? Então, esses argumentos nem é argumentos, é o que realmente o produto é, né? Com certeza. Saber dizer para o cliente, e é fantástico. E até o produto lá eu tenho que voltar para a loja e comprar já mais um para garantir. Coisa boa, né? Que eu gostei, né? Então, isso é muito importante. Então, eu acabei fazendo uma pós, né? Uma especialização em cosmetologia clínica e estética, né? Eu fiz uma pós, então, em São Paulo, para mim gerar, então, mais conhecimento, né? Em cima dos produtos, princípios ativos, concentração, indicação, quando e como usar, né? Então, isso me trouxe muita credibilidade nesse trabalho que eu já venho fazendo há um bom tempo, né? Com muitos clientes, né? Que, enfim, viraram, então, meus pacientes também, né? Mas, assim, aquilo não era o suficiente para mim ainda, Nilvi, né? Então, eu pensei, não, vou ir além. Né? Sempre em busca de mais. Terminei a pós, enfim, já estava atuando na minha área ali com meus clientes, agregando muito para a loja também. Eu disse, não, mas eu quero algo a mais. E foi aí, então, que eu decidi fazer uma outra pós-graduação, né, uma outra especialização em saúde estética avançada, onde eu fiz, então, essa pós em Passo Fundo, né, eram módulos presenciais, ali durante um mês, ali, né, uma vez por mês, mas isso foi 1 ano e meio, 2, né? Sim. Então, aí uma pós bem extensa e cada módulo era uma vivência diferente,
né? E foi ali, então, que eu peguei a parte mais dos procedimentos estéticos injetáveis, né? Porque hoje a gente sabe que muita gente consegue trabalhar com produto, com cosméticos, né? Produtos tópicos, mas a gente sabe que hoje o segredo pra gente, né, realçar a beleza, tratamentos aí regenerativos, de prevenção, é a associação que dá certo, né, Nilve? Não só uma coisa nem outra, mas é o conjunto. Um todo, né? O todo, né? Que faz aí o cliente ou o paciente estar realmente satisfeito com o resultado, né? Então, eu finalizei essas 2 pós e aí eu senti no coração que eu precisava empreender, né? Eu preciso montar meu negócio, né? E foi, então, final de 2024, né? Ali que em julho de 2024, então... Não, perdão, final de 2023... Eu tinha terminado a pós, então essa segunda pós, eu digo, o tempo passa tão rápido, né? A gente até acaba se perdendo. Meu Deus, 2023 já, né? Então, final de 2023, eu terminei todas as minhas pós-graduações, tinha toda a habilitação necessária, né? Porque, eu digo, é muito sério o meu trabalho, né? Exige muita teoria, muito conhecimento, muita prática também, com pacientes reais, né? Colocar a mão na massa mesmo. E virou o ano ali, então, 2024, eu pensei, não, esse é o ano pra mim colocar em prática tudo aquilo que eu quero passar pras pessoas, né? E também tudo que você tinha aprendido, né? Muito bom também quando a gente aprende e busca muito, a gente botar em prática. Porque aplicar, né, aplicar, isso. Aplicar. Então, ali em março de 2024, eu pensei, não, agora eu vou montar meu negócio. E juntamente com a minha mãe, então, que eu digo que é minha parceira de negócios, né? A gente já tinha um espaço na loja, né, onde a gente não ocupava esse espaço. E eu brinco que foi muito uma intuição minha, que há 3 anos atrás, antes de eu fazer essa pós-graduação, antes de tudo, quando a gente foi fazer a planta baixa da loja, para fazer os ajustes ali de estrutura, enfim, né, que a gente ia se mudar, eu enxerguei a loja e olhei de cima, assim, né? E quando eu olhei para baixo, tinha aquela sala vazia. E na hora, eu senti, assim, eu visualizei. Não, é aqui que eu vou montar meu negócio. Então, eu enxerguei, eu senti com o coração. Eu pensei, não, isso vai dar certo. Né? E eu precisei, claro, pagar um preço, eu precisei abdicar de muitas coisas. Foi desafiador, eu digo, só quem passa, quem estuda, sabe o por trás de tudo, né? Para chegar ali, então, e agora eu vou montar, né? E precisei todo um auxílio também, eu digo, financeiramente hoje, né? Existe um investimento por trás de um negócio, né? Pra gente colocar a cara a tapa ali, né? Me estruturei, fui montando aos poucos, contei com a ajuda da minha família, né? Que foi muito importante, amigos também, que eu não posso deixar de falar aqui também. E montei, né, Nilva? Então, em julho de 2024, eu inaugurei meu espaço, o espaço Doutora Milena de Moura Laser, né, biomédica esteta, juntamente com a Dori Perfumaria, bem no centro de Birubá, né, na Rua General Osório 879, né, em frente à farmácia Panvel. Então, é um ambiente muito, assim, que eu pensei em todos os detalhes, né? Então, um espaço muito acolhedor, que ficou muito, assim, reservado, onde a pessoa se sente bem, se sente acolhida, né? Onde a gente faz toda uma anamnese, uma consulta, meu paciente me traz as suas queixas, a gente faz todo um planejamento, né? O que não está se gostando, o que quer melhorar, o que você quer melhorar, né? É. Então, eu consegui, assim, montar o meu negócio, né? E aí, vai agora, né, em julho, então, já vai fazer 1 ano. E sabe que eu quero só reforçar uma frase ali que você disse, que de repente você não... Mas para mim, como terapeuta, eu sempre digo, principalmente para os jovens, me dizem, estão perdidos, não sabem o que querem. E a gente aprendeu muito a agir com a razão, né? Com a mente. Não. Age com o teu sentir, com o coração, que você disse que quando você viu a sala, né? Você sentiu com o coração. Isso aí. E quando a gente busca algo e que é do coração, a gente consegue. A gente pode investir todas as forças, porque a gente consegue, né? E como você visualizou, você já estava se vendo lá, então tem toda uma técnica também atrás disso que você, de repente, nem viu no momento, mas que você usou a teu favor. A meu favor, com certeza. E que muitos podem fazer a mesma coisa, né? Já se imaginar, sentir com o coração o que você busca, o que você quer, que eu acho que daí tudo dá certo, né? Mas tem que ser de coração. De coração, né? Porque a gente consegue sustentar isso, né? Isso. Porque até tem uma frase que até a Letícia, a gente tá fazendo um curso, né? O Team Coaching Business, né? Também de negócios. E ela fala muito sobre isso, né? Quem não enxerga a casa pronta, não sustenta a obra,
Não aguenta a obra, né? Não, é verdade. Porque tu vai ter ali, vai ter perrengue, vai ter dificuldade, vai ter horas que vai estar mais ou menos, vai ter horas que vai estar tudo certo. Mas se a gente não imagina lá no final, nosso objetivo... Pronto, né? Tu não consegue trilhar aquele caminho, né? Já então, se vê lá trabalhando, né? Visualizar, né? Fazer a coisa acontecer, sim, né? Então, hoje, né, graças a Deus, com o meu espaço muito bem estruturado, né, com uma cartela bem grande de pacientes aí de Birubá e de região, o que me deixa muito feliz. Pessoas de outras cidades me procurando, né, por eu também estar fazendo um trabalho profissional, que eu prezo muito, né, Nilvia, pela essa questão da empatia, da naturalidade, de entregar para a pessoa não só o procedimento estético, né, pensando na beleza, na vaidade, mas na experiência que aquilo gera em ti, né, o olhar para dentro, o voltar a se olhar no espelho, né? Que às vezes a gente não se olha tão bem ou não gosta de algumas coisas. Então, a missão por trás do meu negócio é justamente essa. Porque, na verdade, nunca foi só sobre produtos, né? Então, sempre foi por o que aquele produto vai te causar no dia a dia, né? Ou aquele procedimento. Qual que é a experiência que tu vai sentir no teu coração, né? Nossa, tô me sentindo renovada. Tô me amando de novo. Tô me amando, meu Deus, que bom. Como é que eu não fiz isso antes, né? Eu escuto bastante essa expressão das pessoas, né? Muito. E isso é muito importante. Muito comum, né? É muito comum, mas é muito importante, né? Muito importante a pessoa, né, conseguir se amar de novo, né? Se olhar no espelho e se gostar. E quando que a gente às vezes não tem, né? Eu digo, né, Nilvi, essa coisa da correria, né? Que a gente fala muito, como é que tá? Tá corrido. Tá corrido pra todo mundo, se tu for ver, né? Tá pra todo mundo, Então, assim, a gente poder olhar e tirar esse tempo pra gente, né? Às vezes eu até peço, algumas pacientes me perguntam, quanto tempo demora? Né? Quanto tempo leva, né? Às vezes a pessoa tem um horário, tem ali uma janela curta ali de tempo, pra né? conseguir encaixar um horário, né? Muitas vezes. Tem filho, tem trabalho, tem outras demandas. Então, assim, às vezes a pessoa olha, nossa, mas é bastante tempo. Mas às vezes quando a pessoa tá ali dentro, imersa naquele contexto, né? E diz, nossa, eu nunca relaxei tanto. Meu Deus, como passou rápido. Meu Deus, tava tão bom. Não queria sair dali, né? Porque tava tão agradável, né? É que a pessoa voltar a se olhar, né, Milena? Tirar um tempo para si, né? E isso é muito importante em todas as áreas, né? E é quando ainda diz questão de beleza, se olhar para dentro, né? Para se melhorar. Acho que todo mundo merece, né? E essa coisa, tirar esse tempinho. Da tecnologia hoje, né? Então, assim, tá tudo muito avançado. Tem muitas técnicas novas, produtos novos, tecnologias, né, super avançadas. Então, eu penso que isso tá tudo a nosso favor. Então, o que a gente pode hoje usar de ferramentas para se empoderar, chegar na melhor versão possível, a gente tem que usar, porque isso está no nosso dispor. Se a gente for ver, há muitos anos atrás, não existia nada disso. Né? Vai falar com as avós, enfim, não existia, nunca fizeram na vida uma limpeza de pele, uma massagem, algo nesse sentido. Porque não existia. E hoje muda, assim, de uma semana para outra, né? Tudo muito, muito, assim, rápido, muito avançado. Então, a gente também tá atento, né? Claro, sempre filtrar também, né? Porque, eu digo, a própria mídia, né? Eu digo, metralha informações. Então, sempre tirar dúvida, sempre com consciência, né? Entender o que o meu paciente realmente quer, alinhar a expectativa. Então, isso é muito importante também, né? Mas, assim, usar isso a nosso favor. Ninguém é obrigado hoje a viver com aquilo que não gosta. Né? A gente tem o potencial e o poder de mudar isso. Né? É que isso é fantástico, né? Que nem você disse, nem é tantos anos atrás. Não, isso é recente, né? Se digo 5, 10 anos atrás, a coisa mudou muito. Muito, né? Tá inovando. E que bom que esteja, né? Mas tá inovando maravilhoso. Muito, que muitas mulheres jovens ainda nunca se permitiram. É verdade. Não é só, né? Tipo, lá atrás, nossas avós, coisas, mas muitas pessoas jovens ainda nunca se permitiram, porque tem medo, né? E que é invasivo, que isso não, né? Hoje tem tantas técnicas que você pode se melhorar com, muitas vezes, bem rápido, né? E tá ali a Milena para nós explicar tudo que nós podemos se melhorar. Com certeza, né? Então, hoje eu trabalho com uma cartela bem grande de procedimentos, né? Tanto faciais, corporais, capilares. Então, toda a parte de pele, né, Nilvi? Que eu prezo muito pela questão, assim, da causa, né, do problema, não na consequência, né? Ali já tá marcado, já tá te incomodando. Então, o que tá causando isso, né? E pensar na pele como o princípio de tudo, né? Nossa pele é o reflexo, né? Tanto da parte, eu digo, é o eixo, né? Cérebro, intestino e pele. Então, a pele, ela reflete tudo, né? Que a pessoa passa, né? Então, é bem importante a gente olhar para a pele. Então, no sentido, assim, limpeza de pele Select, que é um protocolo bem personalizado que eu faço para os meus pacientes. Toda a parte de protocolos de gerenciamento. Então, laser, lavian, microagulhamento. Toda a parte de peeling também. Agora, né? Nós estamos numa época fantástica para estar fazendo isso, né? O clima está bem propício.
Então, essa parte de pele, depois a parte dos injetáveis, sim, né? Então, o botox para as linhas de expressão, o preenchimento para melhorar os lábios, reestruturar a face, bioestimulador de colágeno para flacidez, né? Então, a gente pode ir trabalhando com fios também para ancoragem. Então, hoje tem uma gama gigante de procedimentos que eu ofereço no meu espaço. Corporal também, secagem de microvasos, né? A gente tem, às vezes, aqueles vasinhos mais superficiais na pele que incomodam. E a importância de você falar, porque um tempo atrás a gente não tinha ninguém que fazia essa parte ali. Mas como você é biomédica, então, olha ali, o pessoal, olha, ele tem... Já podemos fazer, né? Podemos fazer, né? Então, a secagem dos microvasos, massagem, então, relaxante com a drenagem linfática, tanto, né, para relaxamento quanto pós-operatório. A parte também de tratamentos para gordura localizada, né? Você tem aquela gordurinha que incomoda. E assim, viu? Uma coisa que eu acho que é muito interessante falar aqui também, pro pessoal que está me ouvindo e me assistindo aqui também, é que o quê? O envelhecimento, ele vai chegar para todo mundo. A gente vai escolher não tem como escapar, né? A gente não tem como escapar, né? Então, assim, a idade vai vir, a gente sabe que aí até 25, 30 anos o colágeno tá sempre nas alturas, tudo lá em cima, e depois, logicamente, por uma questão, né, fisiológica, a gente vai tendo uma degradação disso, né? Claro que é lentamente. Tem fatores que agravam isso, né? Alimentação, né? A parte também de hábitos de vida, né? Beber, fumar, fazer exercício físico ou não. Então, tudo isso vai interferir nos procedimentos também, né? Na durabilidade deles. Mas o que é o importante? O envelhecer é natural, é cronológico, vai acontecer. Qual que é a ideia aqui? É a gente pensar em como. Como eu vou envelhecer? Com saúde? Com qualidade? Me sentindo bem? Eu vou ter uma ruguinha assim, mas eu vou aceitar isso, porque faz parte do envelhecer. E a aceitação é o segredo de tudo, né? Pra gente não ter aquele distúrbio de imagem, né? Então, assim, querer ser igual a alguém, né? Não, gente, eu digo que cada pessoa tem uma beleza única. Cada pessoa tem um potencial diferente. Então, eu gosto de explorar isso em cada um. Então, eu sempre digo, né? Às vezes a pessoa traz um ponto fraco, mas a verdade não é fraco. É forte, é uma característica tua, é uma personalidade, é um estilo, né? E a gente tem que prezar muito por isso na pessoa, né? Não querer mudar, transformar, mas sim melhorar, né? Otimizar o que a gente já tem, né? Então, eu penso muito nisso. E isso engloba, Nilvi, não tô falando só aqui em mulher, né? Já que a gente tá aí, né, em Semana de Dia das Mães, mas sim também falando em público no geral. Porque, Nilvi, eu atendo muito adolescentes, mulheres e homens, né? Então, cada vez mais, as pessoas têm tomado essa consciência de que é para todo mundo. E eu fico muito feliz de você falar isso aqui, que é para os homens também, porque... O pessoal do interior, tenho vários pacientes do interior, adolescentes aí, né, em fase, né, de puberdade. Eu digo que a pele também fica um pouco mais, né, suscetível à parte hormonal, dá mais acne. Mulheres, fase jovem, atendo pacientes de 70 anos. Né? Então, assim, não existe idade e nunca é tarde para tu olhar para ti. Isso. Né? E também você falar dos homens, eu sempre digo assim, eu nunca gosto de fazer um evento, tipo uma roda, uma coisa fechada para mulheres, porque nós temos que trazer os homens também. Com certeza. Tanto para tudo, né? Para terapia, para beleza também, para eles se olharem, né? Então, acho que não basta eu me olhar, e sim a gente olhar em todos ter essa oportunidade, né, de se melhorar. Com certeza. Né, tanto a pele como o ser humano também, enfim, né? Então, se olhar, sim, os jovens, os homens, as mulheres, é para todo mundo, né? Para todo mundo. E a gente vê isso, o quanto isso impacta, né? Então, assim, recebo muitos feedbacks no sentido assim, nossa, isso influenciou na minha imagem pessoal no meu ambiente de trabalho. Eu consegui fechar mais negócio, eu tô parecendo com uma imagem de mais descansado, né? Às vezes as pessoas têm aquela coisa, né, Nilvi, da expressão, às vezes, do rosto, né, mais fechada. Mas a pessoa não é fechada. Mas a imagem dela aparenta ser. Nessa coisa também a gente tem que cuidar um pouco com essa parte do pré-julgamento, né? Do preconceito também sobre as pessoas. É que a primeira impressão que fica muitas vezes. É que fica. Eu digo, o nosso rosto é a nossa carta de apresentação, né? Nosso cartão de visita. Cartão de visita. Então, assim, querendo ou não, a gente focar nisso vai interferir o quê? Primeiro, tu contigo mesmo, né? Porque eu digo, ninguém hoje vai fazer algo para alguém. Primeiro tem que ser para ti, né? Segundo, vai interferir no teu relacionamento, com certeza. Já cansei de atender pacientes, por exemplo, mulheres, que eu transformei, eu melhorei a mulher no sentido, né, positivo, de enaltecer a beleza que ela tem. O homem, nossa, meu Deus, vou fazer também, né? Minha mulher ficou tão bonita, né? Então, o homem também, nossa, vou lá fazer, né? Ver que fica natural, que fica bonito. Tem essa coisa também, né, dessa descrição, né, Nilvi? Então, a gente é muito profissional nessa parte também, né, de manter esse sigilo, de manter essa, né, segurança por trás também. Então, como isso impacta no relacionamento a dois,
no teu ambiente de trabalho, adolescente, né, em fase de desenvolvimento, a parte de puberdade, de escola, né, às vezes, a parte do bullying. Tu entende como isso impacta? Muito, porque né? Bate diretamente no teu eu. Justo, né? né? Então, muitas vezes você já, falando assim, muitas vezes a pessoa já não está se sentindo bem. Aí você sai para o teu trabalho, você sai para a escola, você sai para o meio, né, do mundo e aquele julgamento, muitas vezes as pessoas ainda julgam, né? Sim. Ou de você não se sentir bem, muitas vezes nem é contigo, mas você vai se puxar. Com certeza. Porque você não está bem, né? Uhum. Então, você se sentir bem, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. E eu digo por isso que, né, eu sou muito hoje realizada no que eu faço. Eu digo que tudo que eu já fiz na minha vida, né, fez parte do eu que eu me tornei hoje, né? E eu digo, a coisa não para por aí, né? A gente sempre está em busca aí de novas técnicas, né? Sempre estudando, sempre indo além, né, Nilvi? E eu não falo isso somente no âmbito profissional. Sempre digo, quando a gente tem uma pessoa também que busca, né, essa coisa do autoconhecimento, de entender, né, não só a parte profissional do negócio, né? Porque tudo é um todo, né? Eu acho que tudo caminha junto. A gente junto. buscar também melhorar, né, a gente mesma, Sim, né? Sim, com certeza. Porque a gente se melhorando, a gente também vai se olhar. A gente vai se olhar no espelho. Passando, né, essa energia também, né, positiva para as pessoas, né? A gente vai querer estar bem num todo, né? Pra gente estar cuidando do outro, a gente tem que estar bem com a gente mesma, Sim, né? Em primeiro lugar, a gente tem que estar bem. Para ter um relacionamento a dois, você primeiro tem que estar bem. Para você poder cuidar do outro, você tem que estar bem. Então, tudo primeiro sempre é eu. Isso mesmo. Isso não é um egoísmo, isso é necessário. Você estar bem em todos os sentidos da área da tua vida, para você se tornar uma profissional. Olha ali, 26 anos e toda essa história linda. Ai, Nívia, obrigada, né? Então, isso é muito interessante, assim, porque a gente sempre está em busca, sempre buscando evoluir, sempre buscando, né, novos tratamentos para meus pacientes, né, inovação, produtos, coisas de muita qualidade, né? Sempre busco por marcas muito renomadas, né, e com muita segurança para os meus pacientes. E eu gosto muito, Nilvi, de fazer uma coisa diferente, né? E eu queria trazer muito isso para Ibirubá, né? Essa coisa da experiência, né? Não só assim, pega aqui, senta aqui, vamos fazer, né? Mas há uma avaliação, uma coisa, né, que abraça a pessoa, né? O procedimento nossa, aquilo... Que a pessoa vai entender o porquê é necessário fazer aquele procedimento, Justo, né, Milena? Eu gosto de explicar muito, assim, né? Então, hoje você importante. que tá me ouvindo, daqui a pouco se identificou, né? Tenho medo, tenho receio. Não tenha. Às vezes é uma coisa da tua cabeça. Né? Quando a gente traz isso pro consultório, pra consulta, pra avaliação, a gente tira tudo isso fora. A gente desmistifica. Porque a gente esclarece. Isso. Às vezes é o quê? As pessoas têm um padrão de referência errado. Porque viram alguém, não gostaram do resultado, ou viram na internet, ou leram alguma fake news. Tem muito isso também, né? Tem a parte boa e a parte ruim da informação. Então, a gente tem que clarear e trazer base científica nisso. E também, vou falar aqui, né, Milena, porque é uma coisa que a gente escuta muito de profissionais que não fizeram toda essa caminhada que você tem. De profissionais que muitas vezes fazem um cursinho e vão aplicar alguma coisa que muitas vezes é um injetável e ela não tem toda essa experiência, né? Toda essa informação, todo esse estudo e pode ocorrer. Então, muitas vezes as pessoas têm medo também nisso. Então, de procurar um profissional realmente que estudou. Capacitado, né? Isso é muito importante. Tem a clínica aqui, né? E assim, você estava falando de Ibirubá, mas Ibirubá também, eu sempre digo que nem Selma, né? Fica no coração, né? Do Alto Jacuí, né? Então, serve para todas as pessoas, né? Com certeza. 15 de novembro, Fortaleza dos Valos, Selva, Colorado, né? Toda essa região. Toda a região aí tá muito bem-vinda, né? Estão nos escutando ali, né? Temos uma profissional, né? Bem capacitada nesse ramo da beleza, né? Eu gosto muito, né, Nilvi, de dar todo esse acompanhamento, né, pro meu paciente, né? Então, desde a avaliação, o momento da consulta, o pós-procedimento, acho que é muito importante essa continuidade na relação também, né, de paciente e profissional, acho que é bem importante isso, né? E, que nem tu falou, fico muito feliz porque tem hoje pacientes da região toda, né, que vêm me prestigiar, né? Que nem tu disse, clientes que viraram pacientes, enfim, né? Que a coisa, né, flui. E muitas pessoas diferentes também me procurando, né? Que pessoas que eu não conheço, mas a gente, né, tem essa oportunidade de conhecer, estreitar laços. Então, isso é muito gratificante, né? E hoje, trazer isso no meu espaço, né, é muito bom, assim, porque casa realmente com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu quero passar para as pessoas, né? E que você, então, que tem essa dúvida, essa vontade, tem alguma queixa,
né? Eu digo, busca, né, o meu trabalho. Hoje eu tenho desenvolvido um trabalho muito legal nas redes sociais já também, né, através do meu Instagram. Então, que é o @doutora Milena Leser. Muito conteúdo legal, informativo, né, que esclarece resultados, né, Nilvi? Eu quero saber como é que fica, né? Como vai ficar o resultado, né? Então, já venho fazendo um trabalho muito legal. Tenho também, né, o meu contato também, que eu acho que eu vou deixar aqui pro pessoal, né? Sim, com certeza. Deixa também aí anota aí já, ó. Pega a caneta e anota. O 54 é 99976-2013, né? Depois o Cristiano deixa aí pra Isso, nós vamos também. colocar ali. Então, ali tem meu WhatsApp, né? O business, né? Que é o profissional. Pode chamar ali, a gente tira dúvidas, marca esse momento, né? Pessoalmente, que eu gosto muito disso também. De estar cara a cara, de avaliar, de pegar no rosto da pessoa, né? A gente tem que, né, hoje ter esse contato, né? A gente faz todo esse processo, né? Hoje meu espaço, como eu dizer, tá junto com a loja, então facilita muito a vida de muita gente, né? Tá junto. Então, algo também que eu queria muito é o quê? É essa otimização, onde você faz o seu procedimento e você já sai dali com o produto. Porque tudo, Nilvia, é manutenção, né? Então, a gente às vezes pensa, nossa, eu vou fazer isso aqui, vai ser milagroso. Nunca mais preciso ver a Milena. Tá errado, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a gente quer o quê? Uma sequência, um acompanhamento, uma manutenção, né? Então, pensa, a gente trabalhou a pele. A gente também quer ter um resultado bonito ali a partir daquele tempo, né? Não só o que a gente faz em consultório. Então, né, usar ali um bom produto, fazer uma limpeza da pele específica, proteção solar, né? Agora tá mais friozinho, mas ela não deixa de ser importante, né? Precisa no dia a dia. Então, muita essa coisa do aplicar, eu digo, o produto também na pele. E ali tem tudo, né? Tudo. Porque com a Dori Né? ali, vários... os produtos também, se quiser falar ali da Dori também, os produtos que vocês têm ali, que é muitos produtos. Temos né? aí uma Mas linha, nossa, muito variada, né, Nilvi, de cosméticos, perfumaria e também, né, aromas, né? Então, toda essa parte de cosméticos entra aí cosméticos corporais, capilares, enfim, né? Faciais, aí a gente tem aí uma gama bem grande de dermocosméticos, marcas bem renomadas aí, né? Então, a da Tina Italy, Tulip, a Cosmo Beauty, a Adicos, né? Linhas profissionais que a gente indica no pós também. Toda a linha, então, aí de perfumaria também, né? Já fazendo gancho aí já pro Dia das Mães. Então, a gente acaba casando muita coisa, né? E isso otimiza muito. Porque hoje meu paciente, meu cliente, ele quer o quê? Praticidade. Eu quero sair daqui com o combo completo, né? Então, é isso aqui, a gente já junta, otimiza, a pessoa sai dali pronta, né? Transformada, maravilhosa. E por que o cliente quer isso? Porque realmente a gente tá, né? A vida hoje tá um core-core, né? Que nem a gente já estava falando antes. Então, a pessoa sai dali com tudo. E Tudo. E outra, você indica, você diz, esse é o melhor, né? Esse é mais específico. Para pós-tratamento, né? E ainda a gente que tem a pele clarinha, né? Com o sol, certeza. Né? Os cuidados que tem que ter. Então, já sai com tudo ali, né? Com tudo. Isso é muito importante, né? Porque o pós é muito importante, né? E essa parte, assim, né, que a gente falou, né, nível da indicação, né? Então, hoje, ao mesmo tempo que eu estou mais presente no consultório, também sigo as minhas atividades na loja, né? Então, claro, é um pouco mais difícil de me pegar livre, assim, né? Que a gente também tá sempre com muitas demandas, mas qual que é a ideia, né? A gente fazer essa consultoria de produtos. Então, sempre que eu tô ali, a gente sempre tá sempre à disposição, né? Pessoas que têm dúvidas. Eu não sei, eu preciso de um produto, mas eu não sei qual comprar, né? Então, a gente às vezes acaba comprando errado. Investe um valor, às vezes, né? Que não precisava investir naquele produto, né? Então, essa coisa é muito do custo-benefício, né? E eu sou muito franca em falar isso, né? Nem sempre o produto mais caro é o melhor. Tem que ver qual que é melhor pra ti, né? Sim. Daqui a pouco pra Nilvia é um produto né? Aquele lá. Daqui a pouco pra mim é um pouco diferente. Então tem essas diferenças, a gente tem que respeitar isso, né? E até pro dia a dia, né? Vou citar o meu exemplo que eu fui lá comprar uma base, né, Milena? Claro. E a Milena já me disse, não, essa aí já é mais completa, ela é hidratante, ela Tem fator de proteção, tem cor. E como a pele clarinha tem que usar. Então, tem que assim, usar. como a gente não tem esse tempo disponível de usar 3, 4 produtos, a gente usa Um 3 em 1, né, Nil? 3 em 1, né? Que daí é bem rápido e já sai pronta, né? É. Então, assim, isso é muito importante, né? De ter uma pessoa ali com qualificação para te indicar o melhor produto para tua pele, né? Para Isso você, mesmo. né? E também para aquele momento que você precisa, né? A pele muda, né, Nil? Sim. A pele vai mudando todo momento, né? A gente muda, a pele muda junto também, né? Então, essa parte de consultoria, de avaliação, eu acho que é muito importante nesse primeiro momento, de escaneamento facial, onde a gente identifica o tipo de pele, né? O que tem nessa pele, quais são as características que ela está me dando, o que eu preciso fornecer para essa pele, o que ela está precisando, que produtos, que tipo de produto, que concentração, de noite, de dia, quantas vezes eu passo. Então, isso a gente clareia muito, assim, né?
nesse contato pessoal, assim, que eu acho que é muito importante, né? Sim, é uma avaliação de pele, eu acho que é tudo, eu acho que nem mulher, nem homem, a gente dizer, é todo mundo que precisa, Porque né? a gente acha, né, Nilvi? Eu acho que a minha pele é assim. A gente pode achar muita coisa, Achismo, né? Mas o que Isso, realmente está acontecendo com a minha pele, só um a gente profissional vai comprova dizer isso, né? Isso. Por A mais B, eu digo, eu gosto de mostrar, olha só, a gente tá enxergando isso, então isso é uma característica que está precisando, né, desse parâmetro. A gente personaliza, né? Hoje nada mais é receita de bolo, né? Como antigamente, onde existe um protocolo e ele replica para todo mundo. Não. Não é assim, né? Cada pessoa é única e cada pele também é única. E essa parte, né, muito, né, da segurança, né? Então, são produtos hipoalergênicos, testados com Anvisa, né? Que essa parte regulamentada é muito importante. Né, trabalho também com alguma coisa manipulada com laboratórios de São Paulo, mas assim, hoje produtos industrializados são fantásticos, né? Essas marcas aí têm renome, nossa, é muito controle de qualidade. Entregam muito resultado, né? Então, vai muito daquilo que o meu cliente quer também, né? Sim. A gente tem opção para todo mundo, né? Isso é muito bom, né? É. Então, Milena, essa semana do Dia das Mães, nossa, é uma data tão importante. Quem não quer presentear a sua mãe? Acho que não existe. Não existe, né? Desde uma criança que a gente escuta falar, ele já sabe que vai ser o Dia das Mães, né? Porque vai na escola, já tem a apresentação, né? Já tem homenagem das mães. Então, já é aquela vontade de presentear a mãe. Então, eu acho assim que a Milena pode dizer para nós várias opções de presente também. Com certeza. E essa semana mais especial na loja, com certeza, né? Tem muitas ofertas boas aí, né, Nilvi? Então, primeiramente, né, fazendo o gancho aí com o consultório, meu espaço conta com uma opção de cartão presente, onde você, então, filho, né, quer presentear a sua mãe. Não quero te interromper, mas conta aquela historinha lá que você fez com as tuas avós, que eu achei, assim, maravilhosa. Fantástico, né, Nilvi? É fantástico, assim, a ideia. Já são senhoras mais de idades, né? Conheço muito bem a dona Lourdes, né? A mãe do Jackson, que o Jackson é meu conterrâneo lá de Selba, né? Isso mesmo. E achei, assim, aquilo que você compartilhou aquele dia com nós, esse presente, assim, que como a gente já estava falando no começo do programa, várias pessoas até da minha idade nunca se permitiram, né, a uma avaliação de pele, porque nem existia. Então, as pessoas mais idosas, muitas vezes a gente acha que não, mas não existe quem não gosta de se olhar. É até a primeira... E ser cuidado, né, Nilvi? Quem que não gosta de receber um carinho, né? E daí, é a primeira vez, né, que você vai presentear aquela senhora, né, ou até aquele senhor, e ele experimentar aquele momento que é cuidado, ele vai querer sempre. Então, assim, um dos melhores presentes, assim, hoje, se eu tivesse a minha mãe, com certeza eu daria um vale-presente para ela se olhar e se cuidar. Isso é muito, muito legal, né? Então, assim, o meu pai e os irmãos dele, então, os meus tios, né, eles resolveram presentear a minha avó paterna com um vale-presente, que é o Beauty Day, é um dia da beleza, onde, então, a gente agenda esse horário, né, Nilvi, previamente, né? Ela recebeu esse cartão presente e a gente fez vários procedimentos num dia. Então, ela chegou... Até a minha avó não conhecia meu espaço ainda, né? Pela questão do meu avô. E... Então, assim, bem recebida, um cafezinho, uma bolachinha, né? Eu digo, tudo começa antes já, né? Sim. Então, essa parte da abordagem, da recepção. Todo um cuidado, né? Aí, a gente fez todo um protocolo de limpeza de pele Select. Ela nunca tinha feito na vida limpeza de pele. Então, cuidamos da pele, uma pele, né, mais madura, uma pele que requer um cuidado diferente, uma pele jovem, por exemplo, né? Fizemos toda uma revitalização nos lábios, né? Lábio mais sequinho, também agora tá mais frio, né? Sim. Fica mais seco. A gente fez também uma massagem, né, corporal, para relaxar, tirar a tensão do corpo. Fizemos revitalização nas mãos, né? Porque as senhoras que estão me ouvindo aqui sabem o quanto que a gente lida com as mãos, né? Faxina, é produto, né? A mão tá sempre exposta, né? Sim. Então, essa região aqui também, né, Nilvi, costuma dar uma envelhecida mais fácil, né? Mais rápida, né? Vixe, bem mais rápido, né? Manchinha, fica seca, né? Racha, né? Então, a gente revitalizou as mãos. A gente tirou todos os pelinhos do rosto também, né? Tiramos a sobrancelha, o buço, os pelinhos na lateral do rosto, né? Então, olha, a gente fez todo um dia da beleza. Ela saiu lá, assim, nas nuvens, dá pra dizer, né? Então, ela disse, meu Deus, que coisa mais boa. Né? Ela disse, meu Deus, que bom isso, que, né, que Você tão cuidada, que me deram né? isso, né? Isso, é. Aí depois também repercutiu, até trouxe esse caso pro meu Instagram, né? Pra também, eu digo, o Instagram é pra isso, pra gente alcançar mais pessoas. Isso. Né? Pra dar ideia pra outras pessoas. E depois a minha mãe também,
achou o máximo, né? Também deu pra a minha avó materna, então também esse dia de cuidado, a avó também amou. Até fizemos um vídeo, foi super emocionante, né? Minha madrasta também deu um botox pra mãe dela, né? 70 e poucos anos, fazendo botox. Então, assim, tu entendeu o quanto isso tem um significado, né? E fazer isso, né? No sentido, assim, de... pensar, já tô velha, eu não preciso, né? Precisa. A coisa já tá, né, ladeira abaixo. Tá velha, mas tá viva, né? Tá viva, tem que cuidar, né, Nilve? Então, sim, assim, vamos... Tem que se amar. Preservar isso, né? Então, essa ideia, então, acho que é muito legal, né? Eu vim falar isso. Então, pra você, filho, filha... Tem, às vezes, né, uma pessoa, a tua mãe, que é, digo, a pessoa mais importante na nossa vida, nossa mãe, que nos deu a vida. Ser grato por isso, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado. E dar essa experiência para ela. Sabe que eu escuto muitos filhos, muitas vezes, falar, quando a pessoa chega numa idade, não, mas a mãe tem tudo, não tem o que dar, não sei o que dar. Sempre tem algo para dar. E ainda mais quando é para ela se olhar, para ela se amar, para ela ser cuidada, né? Ter aquele dia, assim, de beleza, porque é um dia de cuidado, isso eu achei maravilhoso. E a gente personaliza, né, Nilve? Então a gente alinha isso, né? Então a pessoa me chama ali no WhatsApp, enfim, a gente faz o cartão presente, você escolhe quais procedimentos você quer incluir naquele dia da beleza. Depois, né, a gente agenda o horário, ela vem até meu espaço e desfruta dessa experiência, né? E é um presente da mãe mais jovem, dá pra até a mãe mais velha, né? Então, uma limpeza de pele, uma massagem, um botox, um preenchimento labial, o que for, né? A gente personaliza. Tem até o valor, né, que a pessoa quer investir. Sim, né? E tem muitas opções, né? Muitas, né? É fantástico esse presente. Já saíram vários, inclusive agora, semana passada, já de cartões presentes pras mães. Então, né, você aí que tá pensando na segunda, então Dia das Mães é domingo. Não sei, vou ver com meus irmãos, né? Às vezes, né, que é uma ideia. Me chama ali que a gente esclarece tudo. E eu tenho certeza que também vai amar, assim, tá? E ao mesmo tempo, já vamos fazer o gancho pra loja também, né, Nilve? Vamos aproveitar aqui a oportunidade. Então, a Dori também perfumaria, né? Eu digo número 1, né? No sentido na hora que a gente escolhe presentes, né? Então, hoje a gente tem essa referência bem forte. Então, você que quer presentear sua mãe com perfume... Vai dizer, Nilve, cheiro de mãe é único. É único. Cheiro de mãe é incomparável, indescritível. Então, cheiro de mãe, perfume importado, né? Então, desde os importados, perfumes nacionais, cosméticos, né? Cuidados com o corpo, com o banho, com a pele. Dá pra montar kit também de cosméticos faciais, também fica bem legal, junto, às vezes, com o Vale. Outra coisa, kit de maquiagem, né? Também super legal. Montamos um kit com várias ali, né? Vários itens, kits também com flores, Nilve, que a gente também tem essa parceria com Amor Perfeito, né? A gente tem caixinhas já decoradas com flores, perfumadas ainda. Eu sou suspeita em falar, porque eu amo flores. Flor e perfume, né? Que combinação maravilhosa. Não gosta, né? Então, a gente otimiza e bota junto na caixinha, personaliza. Tem kits prontos já na loja, né? Também maravilhosos. Muitas ofertas. E temos muitas promoções também, né? Então, assim, tenho até um limite. Quero gastar até X valor. Tem, né? Do mais caro ao valor mais agregado. Já diz o valor que vocês já sabem o que montar, Fizemos né? aquele filtro, né? Até isso. 200, até 100, até 300, até o valor que a pessoa tiver, tu entendeu? Sim. Então, a gente hoje trabalha muito com essa parte dos valores, então a gente personaliza os kits, né? E facilidade de parcelamento, né, Nível? Acho que isso também é bem importante falar aqui, né? Tanto no consultório, nos procedimentos, quanto também na loja, né? Na Dori. O parcelamento em até 6 vezes. Sem juros, né? Que facilita, né? Facilita, né? Às vezes vai dar um perfume, né? Um importado, que tem um valor agregado maior, parcela em 6 vezes, né? E também aí fica um presente maravilhoso. Eu digo que mãe que não gosta de um cuidado, assim, né? Ainda mais os filhos, né? Então, assim, ali na loja, entrou ali, vai sair com alguma coisa maravilhosa, né? A mãe, os avós, né? Sendo cuidado pelo filho, pelo neto, não tem como não amar, né? Porque eu acho que qualquer presente, por ser lembrada também, né? E todo mundo vale, né, pode, né? Eu sempre digo assim... Uma lembrança, Nilva. Uma lembrança. Não é o valor, muitas vezes, mas é a lembrança, é o significado. Lembrar, né? Que é Dia das Mães, que aquela mãe é importante, que aquela avó é importante, né? E ali vem toda, né? Um sistema, né? E a gente só está ali porque eles que decidiram. Tem que honrar isso, né, Nilva? Tem que honrar. Tem que honrar e presentear e reconhecer, né? Então, hoje a gente consegue, né, tá aí oferecendo para Ibirubá e região toda essa gama de possibilidades, de produtos, né, de cosméticos, de perfumes, de aromas, de procedimentos estéticos, que a gente consegue otimizar muita coisa. De cuidados, né, especiais, da Milena. Isso aí, né, que daí entra a minha parte, né? Então, é muito bom trabalhar com a área da beleza, né? A gente hoje entrega
toda essa autoestima, esse cuidado, esse carinho, que é um diferencial também do nosso atendimento, né? Esse acolhimento, esse ser importante, né? Cada cliente tem um papel muito importante dentro da nossa loja, então a gente preza muito isso, dessa humanidade no atendimento, né? De trazer essa solução. O que tu busca, né? Tô com um problema. Tu entrega a solução, possibilidades, né? Então a gente clareia muito isso, né? Sim. E pra pessoa sair de lá 100% satisfeita, né? Não gostei, é isso que eu queria, atendi as tuas expectativas também, né? Então a gente consegue trabalhar muito bem nas duas áreas também. E eu acho assim que fundamental, né, ouvindo você falar da avaliação da pele, né? Ser avaliada por uma pessoa que estudou, que tem toda essa experiência, que te diz realmente qual é a causa, né, menina, né? A pele está assim, né? Que a idade vem, Justo. muitas vezes as linhas de expressões, que muitas vezes o Botox já não soluciona ele não mais, resolve, né? Porque a não ser, né, hoje as pessoas já fazem mais novas, mas um tempo atrás as pessoas ainda não conheciam e não se Fazer muito permitiam preventivo também. hoje, né, Nilvi? Isso, daí já é mais fácil de cuidar. Mas Com essas certeza. linhas de expressões mais profundas, se tu quer dar uma clareada nesse assunto, né, porque eu vejo Claro. bastante pessoas se queixarem de linhas de expressões mais profundas, né, que hoje o Botox já não, né, Milena? Ele não Isso vai mesmo. mais suavizar, né, porque ele já penetrou lá. Já marcou. Já marcou. Então pensam que a pele é um papel, né, Nilvi? Então, quando a gente tem ali, pensa que logo embaixo daquele papel tem um músculo. Então, a gente tem mímica facial. E uma coisa que eu falo muito para meus pacientes. As pessoas pensam assim, nossa, é ruim ser expressivo. Não. É maravilhoso ser expressivo. A gente comunica com o rosto. A gente sorri com os olhos. Então, a gente precisa ter naturalidade. Precisa ter expressão. Porque eu digo que cada expressão tem uma história, Sim. né? Cada marca que a gente tem no corpo tem uma história. É uma história. Então, assim, claro que a gente vai carregar isso, vai, mas pode escolher como. Quer que fique mais marcado? Às vezes a pessoa, né, não se importa. É uma escolha de cada um, né? Às vezes é um parâmetro que a pessoa tem sobre si mesma também, né? Mas, assim, hoje o Botox, né, ele vai justamente o quê? Fazer essa paralisação, essa neutralização da musculatura. Então, a gente fica com uma aparência mais leve, mais harmonizada. As linhas não se formam mais. Mas, justamente, quando a gente tem aquela linha lá que já tá, né, então, estática, tá ali, eu tô parada, sem expressão e a linha já tá marcadinha, às vezes só o Botox não vai ter efeito. Aí a gente tem que associar outros tratamentos, como, né, um skin booster, às vezes um estímulo de colágeno através de um fio, ou trabalhar, então, também com um laser. Tem que trabalhar a pele, porque a pele também foi marcada. Também teve uma perda ali na pele, Sim. né? Então, a gente consegue sempre otimizar. E eu gosto muito de fazer esses planos de tratamento, né? Protocolos, assim, de cuidado. O que a pessoa tem que fazer, né? O que seria ideal. E planejar isso ao longo do ano. Porque se a gente não coloca meta, né, Nilvia, a gente não faz. Sim. Então, assim, de quanto em quanto tempo tem que fazer limpeza de pele? A cada 4 meses. Então, se eu faço agora, eu vou fazer depois lá no final do inverno. Né? Quanto tempo depois eu tenho que fazer Botox? A cada, né, ali, vamos dizer, cada 4, 6 meses, depende, né, o grau de força do meu paciente. Então, cada pessoa vai ter uma indicação e vai ter um plano de tratamento. Aí, assim, a gente tem um norte. É pra lá que eu vou. Né? O que eu tenho que fazer? É isso. E Aí a gente se programa e faz. Né? E muitas vezes a gente não busca, eu até falo por mim, e a gente tem aquele dia que a gente acorda assim, se olha no espelho, ai, não tô me gostando. Meu Deus, tem que ver lá, Milena. Só que não é bem assim, né, Milena? Não é assim, eu acordar naquele dia, eu quero mudar a minha pele hoje. Não, ela é toda uma caminhada, eu tenho que fazer uma avaliação, porque senão eu vou me equivocar. E vou fazer tratamento errado, né? E eu brinco que é um casamento. Né? Eu digo, é 50-50, né? Ou vamos dizer assim, 100% das duas partes. Por quê? Porque eu tenho a minha parte, que é te entregar o melhor resultado, né? O meu trabalho, o meu profissionalismo. Então, a técnica, né? Que é o conhecimento em consultório. Mas eu tenho 50% do meu paciente depois. Sim. Né? O cuidado que ele vai ter depois. Que é muito né? importante, né? Então, assim, a gente tem um casamento, eu digo, né? Uma união das duas coisas. Então, a gente constrói juntos o resultado. Não só eu construo, nem só você. A gente juntos constrói algo legal, né? E a gente depois mantém isso ao longo dos anos também, né? E assim, você estava falando antes, né, da pele, né? Que é tudo o resultado da alimentação. Tudo, Nilvi. Da água também, né, Milena? Super importante. Até eu quero deixar aqui já o convite para o próximo programa, segunda-feira, vai vir o pessoal da Orion, que é uma empresa de melhoramento de água, que tem um equalizador de água, e eles vão explicar tudo sobre a água, porque nós somos água, né? A gente tem o corpo e a gente acaba pensando muito nos alimentos, mas a gente muitas esquece da água e muito mais da qualidade da água, justamente, né? Então eles vêm também para
clarear um Que pouco joia. essa ideia da água. Eu estudei bastante tempo sobre a água e trabalhei bastante tempo com eles. Hoje eu não consigo mais, mas eu vou trazer eles, porque eu estou vendo, assim, que a qualidade da água e as pessoas ainda muitas vezes não se conscientizam. A quantidade da água também que a pessoa precisa tomar durante o dia, né? Então, nós vamos ter esse pessoal que é formado e tem toda a sabedoria sobre esse assunto, né? E faz tempo que eu quero trazer eles e não, né? É longe, não né? coincide, né? Não coincide, mas vou conseguir, sim. Vai, Dia sim. 12 eles estão aí. Que joia. Já me confirmaram e eu estou muito feliz com essa presença deles aqui. Então, assim, é tudo um complemento, né, Milena? Tudo. Né? A parte, assim, alimentar, intestinal, ingesta de água, né? Qual que é aí o valor nutritivo do que tu tá, né, se alimentando. Hábitos de vida, né? Nilvia, isso é muito importante, assim, a gente ter hábitos saudáveis, né? Uma alimentação regulada. A exposição no sol. O sol, atividade física. Então, quanto mais a gente cuida do dentro, o fora vai estar melhor. Mas o dentro importa, muitas vezes, né? Digo, fora é só a casca, né? Vamos pensar assim, né? Mas e dentro, como é que tá? Dentro. Então, uma biomédica falando, né? Que fez todo um estudo, né? De todo o corpo para depois tratar da pele, né? Essa Milena, parte, é né, fantástica a tua história, a tua carreira, assim. obrigada. Gostei demais, né? Porque um pouquinho eu sabia e um pouco a gente sempre fica sabendo, né? Durante o programa, né? Então, a gente conhece muitas vezes o profissional, mas a gente não conhece a fundo. Então, assim, eu gosto muito de trazer aqui desse programa por esse motivo. Porque quantas pessoas ficam sabendo que a gente tem esse profissional aqui em Ibirubá, né? Mesmo nós, esse é um pulinho aqui em Ibirubá, justamente, né? Então, e eu vejo muito, assim, que as pessoas... Hoje não é mais difícil, uma vez era bem difícil, né? Hoje é muito prático, né? Hoje é muito prático tudo, né? É só você querer mesmo, né? E só tirar querer. esse tempo pra você que a gente precisa. A gente precisa trabalhar, com certeza, mas a gente primeiro precisa se cuidar, né, Milena? Precisa. E, então, a gente tem uma profissional. Fico muito feliz em saber que a gente tem uma profissional aqui tão boa, tão experiente, né? Com várias formações, né? Que sabem tirar todas as nossas dúvidas para aí depois a gente dizer, sim, o que eu realmente estou querendo para minha pele, para o meu corpo também, né? Justamente. O que eu estou precisando, porque acho que a avaliação, muitas vezes eu estou pensando assim, não, mas aquela ruga está me incomodando, né? Mas e depois de uma avaliação, acho que tem muito mais coisas que você vai mostrar para nós. O todo, né? O todo, né? Por que tem aquela ruga ali que está me incomodando? Porque já tem um todo ali me incomodando, né? É isso aí, né? Temos que marcar uma avaliação. Isso aí, né? Entre em contato, né? Tirem as suas dúvidas também. O contato da Milena, então, vai ficar ali depois. Isso aí, né? E hoje muita gente também, né, Nilvia, me procura na loja. Vai lá na loja, se eu tô disponível, a gente já atende, já marca. Né? Às vezes quer falar diretamente comigo, também pessoal, né? Pra e o teu consultório é ali na loja. É dentro, né? Então eu tô sempre ali. Né? Eu tô atendendo, eu tô ali na frente, né? No atendimento. Então, pessoas às vezes querem ir até a loja também, né? Estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Se eu não estou disponível no momento, né? Depois a gente pega o contato, a gente marca esse momento também, né? Que é muito mais fácil, né? A gente prefere hoje isso, né? Sim. Eu digo que o WhatsApp, ele facilita muito a vida da gente, mas ele não é tudo também. Não. Tem muita coisa ainda que é pessoal, né? Que é muito mais importante esse contato, né? Inicial. Então, a gente agenda, né? Enfim, fica muito mais fácil, né? E não esqueçam, né? Tem aí o cartão presente, então, para o Dia das Mães. Me chamem, a gente, né, já garante também esse cartão. Tenho certeza que vai ser um presente inesquecível para essa mãe, né? Algo diferente, né? E eu tava olhando ali, as horas voam, né? O programa, assim, é 1 hora, mas poderia ser 2 horas, né, Milena? Tranquilamente, a gente adora falar, né, Nilvia? Daí coisa vai, né? E um assunto bem relevante e bem importante, porque eu vejo muitas pessoas, que bom, né, que já estão querendo se olhar, se melhorar e se cuidar, então, né, dizer também quem a gente tem, né, que a gente tem, sim, profissionais qualificados, né, aqui, e que não precisa ter o medo, que muitas vezes a gente olha na internet e assusta um procedimento, mas que tem procedimentos que são seguros, né, Milena? Nossa, isso a gente traz muita clareza nisso, né? Você tem um padrão, né, uma referência errada sobre algo, né, então a gente tira isso, né, desmistifica isso, eu digo, né, e hoje a minha carteira de pacientes ela é muito ampla, né, então, assim, tenho pacientes, acho que a paciente mais jovem que eu tive é de 8 anos. Nossa! Né? Então, até as meninas, né? Eu digo, né, às vezes entra nessa parte da adolescência mais cedo, já tem acne. Sim. Às vezes até uma massagem, às vezes também, né? Algo também legal. Toda essa parte de pele,
né? Depois adolescentes e meninos aí na fase dos 15, 18, né? Depois aí pessoas aí já em fase mais adulta, 20, 30, 40, 50, idosos, né? Então pessoas de mais idade, mais maduras. Você faz drenagem linfática também, né? Também. Me lembrei agora, tipo assim, a minha mãe tinha muito edema, né? Justo aquele cansaço nas pernas, né? E enxume também, né? Claro, e depois que ela começou a fazer drenagem, nossa, assim, melhorou e vira um cansaço, né? Justo. Porque fica pesada, né? E ela fazia, acho que uma vez por semana. Nossa, assim, melhorou, assim, que foi Muito, uma né? qualidade de vida. Qualidade de vida, Nilve. Essa é a palavra, sabe? Aquilo te renova. Renova, né? Né? Porque se o teu corpo tá cansado, tu não consegue ser a mesma pessoa, né? E, na Não verdade, tem como, a gente somatiza tudo no corpo, né? Sim. Então, as tensões do dia a dia, o estresse. Então, assim, o corpo, digo, né? É a nossa casa. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Isso. Então, ter esse momento de pausa, né? De não ficar sempre naquele agito também, né? Ter momentos para cuidar da pele e receber esse cuidado. Né? A gente receber tem outro valor. Né? Ser cuidada é muito melhor, né? Nossa, é outra coisa, né? Então é muito bom. Isso. Então, a gente já está no final do programa, tuas colocações finais, então, para essa semana tão importante ali que nós temos, né? Isso aí, né? Então, fica o convite aí a todos para conhecerem o meu espaço, né? As portas sempre estão abertas. Quem quiser aí também, né, nos prestigiar na loja, para adquirir um perfume, um cosmético, uma maquiagem para sua mãe. Então, né, nosso atendimento aí é super diferenciado. Aí, uma coisa também que eu não falei, Nilve, que é legal falar, meus horários são muito flexíveis. Então, já tive atendimentos que eu comecei 7 da manhã, né, a pessoa trabalha, né? Sim. Todo mundo trabalha hoje em dia. Então, assim, tem que ser antes do horário, a gente atende, já atendi paciente ao meio-dia, atendo muito após o expediente, então, a partir das 6 horas da tarde, e nos sábados também. Né? Então, no sábado, eu sei que facilita muito a vida para quem não trabalha, né? Durante a semana, sempre, né, tem uma coisa, tem outra. Então, desde eu, né, enquanto profissional, enquanto a loja, nós temos horários muito flexíveis. Então, eu, né, claro, é mediante agendamento, né? Sob demanda, a gente marca ali o horário que se adequa melhor à tua rotina. E a loja, aí, o horário das 8h30 ao meio-dia, 1h30 até as 6h30. Isso de segunda a sexta. E no sábado, então, já que a gente vai estar, né, aí, pré, né, Dia das Mães, aí na véspera, né? Para aquele que esqueceu ali, né, nos 45 do segundo tempo, a loja vai estar aberta até às 6 horas da tarde, né? Então, ele consegue ainda estar garantindo o presente. E no caso do cartão presente, né, que é o que eu ofereci também pro pessoal que está me ouvindo aí, a gente pode, né, já fazer o cartão antes de você dar essa semana já, para a pessoa já, dali a pouco, marcar essa semana, né, a sua mãe, ou você dá no Dia das Mães para ela fazer na semana que vem, né? Então, isso a gente ajusta também, né? O horário que não tem problema, né? O horário que a mãe pode. É. Né? A mãe pode sábado. Vamos marcar sábado. A mãe pode só depois de tardezinha. Vamos marcar de tardezinha. Então, isso é flexibilidade. Né? Não é aquela coisa engessada ou não é só até esse horário que eu atendo, né? Não. Então, isso eu consigo hoje ter essa flexibilidade também, né? Pra facilitar a vida de todo mundo, né? Sim. As pessoas trabalham, tem compromissos, né? Então, a gente não consegue, né? Em horário comercial, fazer tudo também, né? Então... Que bom, né? Que bom saber também que é muito depois prático. do horário. Então, tá. Fica ali, então, essa semana, que é muito importante, né? Eu digo também para quem nos está escutando nesse Momento Estrela Guia, nesse programa dessa semana, da segunda semana de maio, né? Que é o mês das mães. Valorize tua mãe, valorize tua avó, valorize a tua essência. Da onde que você vem, a tua vida é porque elas existem, né? Então, aquele abraço, aquele eu te amo é muito importante. Com certeza. Para todos escutarem, né? Sempre é importante, então, muito mais numa data, assim, especial, né? E quero deixar também um abraço especial, um beijo para minha mãe também, né? Minha mãe é tudo para mim, né? Uma pessoa que sempre me impulsionou, né? Sempre me estimulou também, me encorajou. Com certeza, dela. Se é guerreira assim, a Milena, então, porque tem uma mãe guerreira, uma mãe, né? que me impulsiona por trás também, né? E hoje a gente também, né, enquanto mãe e filha, trabalhar juntas, né? Isso também é algo que é muito... Eu digo que é um privilégio, as pessoas não têm esse privilégio, né? Então, a gente trabalha em família, tem, né, essa leveza também nos negócios, né? Cada uma numa linha de frente. Então, assim, a coisa flui. Né? Eu digo, a gente só se olha e sabe o que tá falando, né? Não precisa nem falar. E isso é muito importante, né? Através do olhar a gente já sabe, né? Já se entende. E também é uma sucessão familiar, né? Não deixa de ser, né, Milena? Então, que também muito, é importante, né? A mãe deve estar muito orgulhosa da filha, né? Obrigada, né? Então, um beijo especial pra minha mãe, dizer que eu amo muito ela. Mãe Cláudia Moura aí. Obrigada por sempre me apoiar também. Um feliz Dia das Mães.
E também não posso deixar aqui de agradecer também a minha madrasta, né, que é a esposa do meu pai, também que é uma mãezona pra mim, a minha sogra também, Nadir, de Santo Antônio. Então eu digo, mãe não é só sangue, né, Nilvia? Não. Então as minhas avós também, né, tenho graças a Deus as 2 vivas, minhas irmãs. Então tenho uma rede de mulheres fantásticas na minha vida. E quando a gente honra, né, Nilvia, essa força feminina, nossa, eu digo, a força da mulher tem um poder gigante na vida da gente, né? Sim. Então a mulher, eu digo que ela impulsiona, a mulher vai pra frente. Então a gente sabe hoje da força que cada uma tem da sua mãe, da sua avó, nessa coisa dos antepassados. E a força vem da ancestralidade, Justo, né, Nilvia? Então, assim, essa carga que a gente tem, né, da mulher, de fazer, de... Mulher, eu digo, é vida, né? Ter mulher na vida da gente, tudo é bom. E ser mulher é muito bom. Então, assim, a gente poder reconhecer isso na gente, nas mulheres à nossa volta, nas nossas mães, né? A gente tem uma mãe que... A mãe que criou, né? Às vezes não é a mãe biológica, mas é a mãe. Sim. Né? A pessoa que estava contigo ali, né? Que te deu a mão, que te amou, né? E Então, isso assim, é muito importante, né? E assim, a gente tem muitos anjos ao nosso redor que a gente precisa... Muitas mães. Muitas mães, né? Muitas vezes você foi estudar fora, com certeza também teve uma mulher lá que te inspirou. Aquele suporte, né? Aquela inspiração. Que precisa então, no a dia mãe a dia. inspira, né? A mãe é tudo na vida da gente. Então, né? Feliz Dia das Mães a todas as mães aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Né, que você reconheça o seu valor, porque você é importante, você é merecedora e você consegue, né? A gente é muito guerreira nesse sentido, eu acho, né? Não sou mãe ainda, né? Pretendo ser, é um sonho meu também. Sou mãe de pet, né? Por enquanto. Mas, né, a gente carrega muito essa coisa da mãe da gente, né? Sim. Então, ser uma mãe boa pros filhos e pras pessoas. Vou né? lançar um desafio hoje, nós estamos segunda-feira. Online, isso aí. Eu vou convidar todas as mulheres que estão nos escutando, as mães, as vovós, quem ainda não é mãe, a se olhar, né? Se olhar de alguma forma, tira um minutinho para você, olha, reflete o que precisa melhorar, o que você precisa se olhar, né? E fica essa dica aí para essa semana. É isso aí. E gratidão a todos que estão na escuta, que estão nos assistindo. E muito obrigada e uma excelente semana e um feliz Dia das Mães. Amém. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui falando. Um feliz Dia das Mães iluminado, com muita saúde, amor, né? E felicidades aí para todas as mamães, tá? E reconheçam as suas mães, hein? Entrem em contato. Grande abraço.